A corrupção está solta em Judá. Deus não tolera injustiça. Jeremias não cansa de pregar o arrependimento. Está no ar o programa Lâmpada de Deus. Porque o fogo não vai se apagar. Continuamente vai arder um altar. Roda a vinheta. A lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Oh, glória! A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, estamos de volta com o nosso programa, nosso quadro aqui no canal, programa Lâmpada de Deus. O fogo não se apaga não, venha o que vier, o fogo continua aceso, glória a Deus. Estamos no livro do profeta Jeremias, meditando, compartilhando, divulgando com a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Estamos no capítulo 17, paramos no versículo de número 11 e 12. Aleluia! Falamos sobre a corrupção de Israel, a corrupção de Judá, melhor dizendo. Israel já tinha sido entregue à Síria, estava Judá sendo ameaçada, se não se arrependesse, a ser entregue à Babilônia. E vamos continuar com a ajuda do Senhor. Compartilha, divulga, deixa teu joinha, comenta, aleluia. Faz essa mensagem chegar em vários irmãos para a edificação da sua alma, porque Deus fala, viu? Deus fala com a gente. Vamos orar? Vamos subir? Ore comigo. Santíssimo Deus, Pai das luzes, Pai das misericórdias, te agradeço, Senhor, te enalteço e te glorifico por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a tua santa, inerrante, inefável palavra, Senhor. Fale aos corações, abra a mente e o coração. A mensagem do Senhor chegue em vários ouvidos e seja de grande valia, Senhor, para todos aqueles que vão ouvir e crer para a glória e honra do teu nome. Eu oro crendo e te agradecendo. Fica conosco, perdoa meus pecados, abra a porta da palavra, do entendimento. Tem misericórdia da minha alma. Nos ajuda em tudo, eu oro crendo em nome do teu santo Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Então, irmãos, paramos no capítulo 17, estamos no versículo 11 e 12. Falamos sobre a perdiz que choca ovos que não são dela, os ovos não são dela. E Deus comparou a perdiz com as pessoas que conquistam riquezas, mas de forma errada, riquezas ilícitas. Falamos um pouco sobre corrupção e o Senhor não tolera isso. Jeremias não parava de pregar sobre essa corrupção do povo de Judá e Deus estava cobrando. E a palavra do Senhor é que eles deixariam no meio dos seus dias todas essas riquezas que eles adquiriram ilegalmente. E aqui no versículo 12 o Senhor ainda diz: um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Mas voltando ainda no capítulo 17 e voltando para o versículo 11, eu comecei um vídeo, parei, né? Estou aqui sem usar o paletó, sem gravar, estou aqui mais à vontade e sem usar o óculos, né? Glória a Deus. E você vai me ver assim em alguns vídeos que eu gravar e compartilhar, viu? Para quem está me acompanhando sempre de paletó, eu mudei aqui para ficar mais à vontade e o Senhor vai glorificar o seu nome. Eu frisei sobre a corrupção. O interessante é que a nossa Constituição Federal, no Código Penal, o artigo 313, fala da corrupção passiva e diz: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, pena, reclusão de 2 anos e 12 meses e multa. 2 a 12 anos, perdão. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Essa pena foi alterada pela lei número 10.763, de 12 de novembro de 2003. Inciso 1 diz: a pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional. Inciso 2 diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja como é sério. Também no artigo 333, aqui fala da corrupção passiva. 333 diz: oferecer, aqui é a corrupção ativa, o artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Essa pena também foi alterada pela Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional. E ato de corrupção é ato de desconstruir, desfazer aquilo que é legal, aquilo que é justo. O interessante é que a nossa lei, da nossa Constituição, aqui cá em cima da corrupção passiva é a corrupção ativa. Então, solicitar, receber para si ou para outrem. Solicito algo para mim, eu solicito algo para outra pessoa. Isso direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumir essa função, mas em razão dela, em razão da função, o foco é a função. Antes de assumir ou depois que eu assumi ela, e receber vantagem indevida, ou seja, que é fora da lei, desleal, aceitando promessa de tal vantagem, é pau, 2 a 12 anos e multa. O povo de Judá também tinha sua lei, a lei de Israel, o que Deus estabeleceu a lei para o seu povo santo, separado do pecado, de transgressão à lei moral cívica, religiosa do próprio Deus, que Deus deu para Israel. Israel ali ser uma referência para as nações. Israel brincou, vacilou, e a lei de Deus proibia todo tipo de corrupção. E Deus não está no suborno, Deus não está na propina, Deus não está na vantagem ilícita. Tanto é que a lei proibia falsa testemunha, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para confirmar toda aquela palavra. Então Deus não admitia. Tanto é que o julgamento de Jesus foi o quê? Foi forjado. Não podia julgar Jesus fora do Sinédrio. Tinha que ter os 71 ali, líderes judaicos, para julgar Jesus. Mas Caifás e Anás, que eram 2 sacerdotes corruptos, se corrompeu por Roma, ou através de Roma, que também na época era um povo corrupto. Então se corromperam e burlaram, quebraram a própria lei e julgaram Jesus injustamente. E ainda mais para piorar a situação deles, levantaram falsas testemunhas contra Cristo. Então, irmãos, o espírito de Satanás é o espírito da corrupção. Ele vem generar, destruir, Ele é dissimulador, ele espalha tudo que é podre, porque corrupção é como apodrecimento. Quando você vê um corpo em decomposição, ali é a corrupção do corpo. Ele apodrece. Corrupção ativa, corrupção passiva, corrupção de menores, corrupção em tudo que é lado. Tudo que é lado, tudo para ter vantagem para si, para outro, ludibriar, enganar, trapacear, se sobressair. Judá estava assim. Pior ainda, Deus decretou como a perdiz que choca ovos que não são dela, assim é o que acumula riquezas. Riqueza não é dele, não suou, não trabalhou, não clamou a Deus por graça e misericórdia para ter habilidade, sabedoria, conhecimento. Não. Olha, saqueou, furtou, roubou, mas não retamente. Não adquire riqueza retamente. Assim é o diabo. Não adquire riqueza retamente, ou seja, correto, verdadeiro, justo. No meio de seus dias as deixará. Adiantou de quê? Tem gente, irmãos, que Deus vai tirar o sorriso da cara. Adquiriu riquezas. Está aí, ó. Estamos
no mês de dezembro, hoje é dia 9 de dezembro, é uma quarta-feira, 2020, daqui a pouco acaba o ano. Quantos estão hoje rindo à toa, hein? Político, cantor, cantora, ator, atriz, anônimo, analfabeto, mas todos aqueles que passaram a mão, de uma forma errada, em uma casa, em um dinheiro, em um carro, em um caminhão, hein? Na mulher dos outros, no homem dos outros, na forma de ter fama de uma forma errada, matando alguém, trapaceando alguém, hein? Ou seja, só para ter o poder, só para estar no status, na posição, para querer mandar, para querer dominar. Mas a palavra é, no meio dos seus dias, as deixará. Olha, vai deixar tudo que adquiriu ilegalmente. Existem vários vídeos aí, várias reportagens. Eu lembro de um cara que, não recordo o nome dele, que acharam não sei quantos $1.000 na parede, porque ele cavou e jogou o dinheiro na parede. Depois de muitos anos, a polícia achou, quebrou a parede e achou lá, e o dinheiro não valia mais nada. Milhões aí, foi 1.000 milhões, que não prestava para mais nada. Se eu achar o vídeo, eu posto aí e você vê a reportagem. Então não serviu para mais nada. Mas no meio dos dias da pessoa corrupta, ela vai deixar. Aguarde muitas notícias, porque pessoas que adquirem riquezas ilegalmente, da forma injusta, da forma traiçoeira, causando desvantagem, não é? Na malandragem, o Senhor promete pela sua palavra, como foi a geração de Judá, a geração do século 21, que comete esse mesmo pecado, segue esse mesmo espírito de Satanás corrupto, no meio dos seus dias, vai deixar. Olha, são as notícias que chegarão pela mídia, aleluia, rádio, revista, internet, enfim, vai notificar, fulano morreu, Beltrano morreu, vai deixar tudo, porque conseguiu da forma errada. E aí cai sim a justiça, claro, vai ali prender, apreender e vai acabar com a farra de quem Satanás colocou e os adeptos de Satanás. Se tu crê, dá glória para Jesus. No Salmo de número 49, veja o que a palavra do Senhor diz. Salmo 49, para esses que adquirem riquezas injustas. E o verso de número 20, Salmo 49, 20, 16 ao 20. Salmo 49, 16 ao 20. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque, quando morrer, não levará nada consigo, nem sua glória o acompanhará, embora na sua vida ele se considere feliz, e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo. Irá para a geração de seus pais, ele nunca verá a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Tem isso não adianta aqui ter luxo, ter glória, ter fama, ter louvor, elogio, babação, bajulação dos homens. Quando morrer, vai levar nada. Pior ainda, morre sem Cristo, sem perdão dos pecados, sem esperança na vida eterna, morre e vai direto para o inferno, aguardar o lago de fogo. Muito cuidado, muito cuidado. Estamos, desde quando o pecado entrou na terra, estamos num momento de dias difíceis demais. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito sério, crente. Por isso que o Senhor promete esses que praticam a corrupção, pratica a corrupção. São corruptos, corruptores. O Senhor promete que vão deixar toda essa malandragem, vai perder todas as riquezas que adquiriram dos seus dias, como Judá, olha. Adiantou de nada os reis trambiqueiros e corruptos, os sacerdotes mentirosos e corruptos, os profetas mentirosos e corruptos, os príncipes mentirosos e corruptos, as outras nações corruptas, o pau cantou. Então Deus não mudou, crente. Deus é o mesmo que pegue a justiça divina. Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda injustiça e impiedade dos homens, diz o apóstolo Paulo. Deus exterioriza, Deus abre a cortina da revelação da sua justiça. E justiça é ser imparcial, viu? Justiça não é alisar, não dá legalidade a B, a C, não. Deus junta certo é certo, errado é errado, e Deus não tem culpado por inocente, como diz o profeta Naum. Aleluia. Então cuidado para você não adquirir riquezas
de uma forma errada. Cuidado com pessoas que você se relaciona, que tem o espírito do diabo corrupto e vai adquirindo, olha, isso aqui foi roubo, é propina, é suborno, e ali vai maquiar, vai tentar ludibriar, mas Deus sempre revela, Deus sempre tira a máscara para você nunca cair nessa. E glória a Deus. Nas Escrituras, as riquezas são consideradas a causa de muitos pecados e da rebelião contra Deus. E por esta causa existem muitos avisos aos homens, especialmente aos convertidos, para não desejar toda tal cobiça. Eu lembro de Balaão, que se corrompeu. Balaque, o rei dos Moabitas, queria amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão se vendeu por ouro e prata, assinando ali contrato. E ali Deus pegou e ele ficou envergonhado, porque Deus fez a maldição se transformar em bênção para o povo de Deus. Oh, glória! Então, por mais que o crente se desvie, abandone a fé e vá se desviar e vá se corromper, porque alguém oferece rios de dinheiro, é melhor ser rico sem Deus do que ser pobre com Deus, dança e dança feio, porque Deus entortou a língua de Balaão, em vez de amaldiçoar, abençoou o povo de Deus. Aí Balaque, o corrupto, ficou louco. Assim são reis que corrompem crentes desviados e quando tentam amaldiçoar, lançar coisas ruins, detestáveis, desmoralizar o caráter de um crente, aí ele dança, Deus também vai lá e confunde a linguinha, viu? Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 ao 17. Muito cuidado. Muitos dançaram por cobiçar riquezas, perderam salvação, perderam muita oportunidade de ser uma bênção na terra. Havendo, pois, o Senhor teu Deus te entronizado na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, as quais não encheste, e poços cavados que não cavaste, e vinhas e oliveiras que não plantaste, e, quando comeres e te fartares, guarda-te de não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver ao teu redor, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também seus testemunhos e seus estatutos que te tenho mandado. Aleluia! Deus alertou, quando vocês pisarem numa terra que vocês não fizeram nada, não trabalharam, não suaram, outros trabalharam, edificaram, e vocês vão pegar de mão beijada. Mas quando chegar lá, cuidado para não se converter à religião deles. Cuidado, para que a ira, a indignação, o castigo, a punição, a maldição Deus não lance sobre vocês. Vocês venham perecer. Veja o alerta de Deus. Para que quando vocês chegarem lá, encherem, se gabarem, engordarem, esquecer e virar as costas para Deus, não querer saber dos mandamentos e estatutos. É um alerta. Assim é quando Deus vem nos dar a vitória aqui na terra. Cuidado para não perder o casamento, para não se esfriar na fé. Cuidado quando abre a porta de emprego. Não querer só trabalhar e esquecer do culto ao Senhor, congregação. Enfim, se esfriar de vez e se relacionar com aquele povo que é contrário à lei do Senhor, que é incrédulo, descrê do Todo-Poderoso. Então, é uma advertência muito séria. E o povo de Israel fez o quê? Brincou com esse mandamento, com esse alerta. Foi lá e se desviou mesmo. Se corrompeu, adorou os ídolos cananeus. E ali, Deus entregou aos inimigos. E o povo de Israel sentiu o peso da palavra ou das palavras do Deus Todo-Poderoso. Deus é um Deus zeloso. E a palavra é: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também seus testemunhos, seus estatutos que te tenho mandado. Diligentemente, cautelosamente, cuidadosamente. O povo brincou. Tem gente que aprende só assim, irmãos. Deus alerta, cuidado para não se corromper. Vou te dar, mas cuidado. Deus vai dar um carro. Você pede, vai dar habilitação, vai dar um carro. Glória a Deus, amém.
E depois? Depois pega o carro, a banda voou, não está nem aí para a palavra do Senhor, não está nem para o reino de Deus, não está nem para dentro, não está nem para ninguém. Só aproveita para o quê? Obter vantagem e viver a vida. E lá na frente morre com um acidente de trânsito, ou morre atropelado, enfim, acaba perdendo a bênção que Deus tinha dado. Muito cuidado. Vamos lá? Capítulo 8, versículo 10 ao 20, Deuteronômio. Versículo 10 ao 20. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e fores farto, havendo edificado boas casas e habitando nelas, se tiverem aumentado tuas vacas e tuas ovelhas, se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e no final te fazer bem. E diga no teu coração: minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, se houveres outros deuses, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porque não querieis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Muito sério. Repete o que a gente leu aqui no capítulo 7. Você vai ter bênção, você vai produzir, você vai prosperar, vai fartar. Cuidado para não esquecer de mim. Cuidado para não virar as costas, porque é certo a morte de vocês. Que eu entendo. Como as outras gentes aí, os outros povos que Deus permitiu ser varrido da terra. O diabo usava essas pessoas. Espiritualmente, Satanás estava comandando. Aí Deus vai lá e arranca quem o diabo levantou, porque não se arrepende dos seus pecados. Interessante, né? Mas só que o diabo não se dá como derrotado, não. Não dá o braço a torcer, não. O que o diabo faz? O diabo inferniza, vai lançando tentações, setas contra o povo de Israel, para justamente desobedecer à lei de Deus. E como o povo que o diabo levantou caiu, o que Deus levantou também vai cair pelas tentações do diabo. Olha aí, no versículo 19, no finalzinho diz: hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Então Satanás ele vai fazer de tudo para o povo adquirir riquezas desonestas, para justamente Deus abater eles. Satanás faz o povo pecar para Deus abater o povo. Veja, só que Deus alerta, Deus convence que isso está errado, para o povo se arrepender. E o Satanás cai por terra envergonhado. Mas aí quando o povo não quer saber, cabeça dura, aí isso aqui se cumpre literalmente. Então muito cuidado. Não vou entrar aqui em cada versículo, senão a gente vai ficar só nesse texto aqui. Mas aqui é um alerta, onde Deus adverte contra a apostasia na prosperidade. Deus prosperou, progrediu, né? Você teve sucesso no que você fez, cuidado para lá. Olho de Lula, olho de Pitomba. Você crescer e não quer saber mais da sua vida espiritual, sua vida com Deus, não está nem aí. Testemunhando mais do Senhor, falando da cruz, falando do sofrimento de Jesus. Não está nem aí, porque a vida está próspera, o negócio cresceu. Cuidado, que Deus dá, Ele toma, hein? Que Deus dá, Ele toma. Não toma? Acompanhe comigo. Jeremias 8,13. Que Deus dá, Deus não toma. Alguém diz: o que Deus dá, Deus não toma. Vê aí. Vê aí. 8, no versículo 13. Jeremias 8,13. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira. E até as folhas caíram. E até mesmo que lhes dei,
será tirado deles. Deus dá e tira, ele dá e toma. Assim Deus deu para o povo de Judá, deu para o povo de Israel, e o próprio Deus tomou e permitiu os inimigos serem senhores do povo de Deus, que era para ser o contrário, era para ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, mas pela desobediência, assim estava por baixo. Quando Deus nos dá algo e a gente aí relaxa, não é? Fica desassossegado, fica sossegado, e tranquilo, esfria, Deus permite muito vento contra nós para a gente acordar. E se a gente não acorda, Deus faz a gente perder o que Deus nos deu. E os ímpios ficam no nosso lugar, crente. É muito sério. Muito sério. Israel aqui vacilou e perdeu a bênção. Tem muita gente perdendo bênção por vacilo. Muito cuidado. Cuidado mesmo. Capítulo 9, versículo de 1 a 7 de Deuteronômio ainda. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares e possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que o destruirá e os derrubará diante de ti. Tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te disse. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fale no teu coração. Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira o Senhor teu Deus. Muito provocaste a ira o Senhor teu Deus. No deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, rebelde foste contra o Senhor. Quando vocês tiverem vitória, possuir a terra, derrubando o povo gigante, não diga, por causa da minha justiça, meu direito. Não. Vocês são obstinados, são teimosos, cabeça dura. Não. A justiça de vocês não. A misericórdia do Senhor, porque Deus quis abençoar vocês. Não diga no coração, não. Eu mereço. Nós não merecemos é nada. É a misericórdia, os méritos que agora há em Cristo Jesus que a gente consegue alguma coisa. Então o povo aqui também foi alertado para não esquecer, para não provocar a ira do Senhor, como esse povo provocou. E foram castigados. Muitos pensam que é por conta dos seus méritos, por causa das suas boas ações, que consegue alguma coisa. E não é assim que a Bíblia ensina. É se Deus escolheu, Deus se agraciou, amém. É pelos méritos, agora em Cristo Jesus, que a gente tem alguma coisa. Pelos méritos de Cristo que eu estou aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Porque sou bonitinho, você é bonitinho. Não. Não. É por Jesus Cristo, oh, glória a Deus. Que o Espírito Santo nos ensina por Ele, aleluia, que assim toda honra e glória seja dada a Ele eternamente. E todas as coisas são por Ele, para Ele, é dele, irmãos, aleluia. Então a justiça vem de Deus e não a nossa própria justiça, porque a gente não tem justiça própria. Então muito cuidado, irmãos, muito cuidado, é que é só advertência contra essas coisas que levam à corrupção. Ainda no capítulo 10, versículo 12 ao 22 de Deuteronômio 10, do 12 ao 22. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e seus estatutos que hoje te ordeno para teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, bem como a terra e tudo que nela há.
Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é teu louvor e teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Coisa linda, aleluia. Aqui Deus escolheu Israel porque Deus amou Israel. E ali marcar, selar o coração, deixar ele pronto para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala alguns atributos do Senhor, aleluia. Ele é um Deus grande, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso, Deus terrível. Não faz acepção de ninguém. Olha Deus quebrando aqui a corrupção. Ele ama o estrangeiro, socorre o órfão, socorre a viúva, dá veste, dá pão. Louvado seja Deus. Deus ordena amar o estrangeiro, porque foi estrangeiro lá no Egito. Esse é Deus, esse Deus é grande. Ele é o nosso louvor e o nosso Deus, que ele faz grandes e terríveis coisas que os nossos olhos também viram. Louvado seja Deus. Então aqui, várias coisas, se a gente fosse mastigar, meu Deus do céu, dá muito tempo aqui. Mas são exemplos, são referências, melhor dizendo, que nos ensina que o Senhor não é corrupto e abomina essa prática de riquezas ilícitas. Louvado seja Deus. Números 23, como eu citei aqui, Balaão, ele se corrompeu e ali pagou um preço pela desobediência. Foi taxado de doutrina de Balaão, né? Como o apóstolo Pedro ensina, que receberam o prêmio de Balaão. E Balaão ficou manchado terrivelmente. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3. Versículo 9 e 10. Honra o Senhor com tua fazenda ou com a tua riqueza e com as primícias de toda a tua renda. E teus celeiros se encherão de fartura e teus lagares transbordarão de mosto. Presta atenção. Honra o Senhor com a tua riqueza. É Deus que lhe enriquece, você só devolve para Deus. E com as primícias, aquilo que é primeiro de toda a tua renda, ou seja, o dízimo, honrando o Senhor para tudo aquilo. Deus não precisa de dinheiro, mas o dinheiro vai lá para ajudar a obra de Deus, as coisas materiais. Deus trabalha na legalidade, tudo que é correto. Então a renda vai ajudar a obra do Senhor. Qual é a recompensa do que está plantando aí nesse terreno fértil dos céus? Teus celeiros se encherão de fartura. Você vai ter para dar, porque é Deus que retribui, segundo a sua liberalidade. Se encherão de fartura e teus lagares, teus tanques transbordarão de mosto. Vai transbordar de suco. Aleluia. Então é muita riqueza que Deus garante para quem é fiel e não fecha a mão e não retém, não é verdade? Aleluia. Também o Salmo 52. Salmo 52, verso 1 ao 7. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. Tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, a língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação.
e te desarraigará da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Vamos continuar. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu fizeste isto, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Aleluia. Esse é um salmo de Davi. E Davi fala dos homens maliciosos, homens corruptos, e que avisa para eles que a bondade de Deus continua, permanece continuamente. E a língua deles só intenta para o mal, é a navalha afiada, que só traça enganos, diz que ama o mal mais do que o bem, ama a mentira, não fala a verdade, só fala mentira, ama as palavras devoradoras, a língua fraudulenta. Então quem vive assim, debaixo dessa corrupção, Deus destruirá para sempre. Ele a arrebatará, arrancará da habitação da pessoa. E vai o quê? Arrancar da terra dos viventes. Então é Deus cortando. Quantos Deus não vai cortar? Quantos, irmãos? Quantos o Senhor não vai cortar? Porque Jeremias disse que no meio dos seus dias as deixará. Quantos no meio, assim, ó. De repente, irmãos, que adquiriram, juntaram riquezas de forma errada. Quantos estão por aí, ó, pensando que não vai acontecer nada, porque ganharam dinheiro debaixo de propina, de suborno, de engano, mas o mal que chegará sobre eles Deus não livrará eles não. Aqui eu finalizo, não dá para falar tudo, senão vamos passar aqui quase 2 horas de ministração, mas fica esse alerta de Deus que os ímpios serão arrancados da terra, irmão. Só choro e lamento pela vida dessas pessoas que conquistaram riquezas injustas. E o Senhor não aceita isso não, porque Deus é santo, justo e fiel. E alguém tenta burlar, tenta trapacear, alguém tenta enriquecer às custas de um justo, não é? Às custas de um justo. O justo sofre e o ímpio está ali, ó, comendo picanha, vivendo do bom e do melhor. Mas o Senhor está vendo tudo. E conforme Davi disse no Salmo 52, Deus arrancará da terra, arrancará dos viventes, Deus destruirá. Só aguarda a destruição dos corruptos, porque Deus não deixará não. O reino de Deus esmagará isso. E no reino dele não tem isso. Então Deus esmagará. Compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe e vamos orar. Pai santo e bendito e amado, Deus terrível, poderoso, Deus absoluto, Deus grande, Deus fiel. Toda a honra e toda a glória te dou, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa breve reflexão aos corações dos teus filhos e filhas. Seja engrandecido para sempre, nos ajude, seja feita a tua vontade dentro do teu reino. Seja conosco, para a glória e honra do teu nome, eu oro crendo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. E divina para sempre. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Se Jesus não voltar e Deus permitir, Deus quiser a gente viver, voltaremos para continuar. Chegamos ainda no versículo 12. Veja como é profundo, mas com a graça do Senhor, a gente vai chegar lá. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. E não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Uma boquinha de glória para Jesus. Não pode mais se sobrepor, não pode mais se sobrepor.